Olá, povo de Deus! É muito bom ter você comigo e nesse vídeo nós vamos falar dos 7 hábitos que nos ajudam a andar com Deus. Quando nós falamos em andar com Deus, nós nos lembramos de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Portanto, andar com Deus nos coloca na antessala do arrebatamento da igreja. Andar com Deus é algo natural àquele que é nascido de novo. E o que é ser natural ao que é nascido de novo? Pense o seguinte: quando nós nascemos de novo, nós o fazemos por meio da palavra de Deus. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, esse conhecer a verdade, ele é feito mediante a ativação da nossa consciência. Nós lemos e conseguimos compreender a verdade que nos transforma e por meio desta verdade nascemos de novo. Portanto, ativar a consciência é fundamental para andarmos com Deus. Antes de continuarmos os nossos 7 hábitos que nos ajudam a andar com Deus, eu faço lembrar que você me ajude a levar esse vídeo mais longe. Você o faz curtindo, compartilhando e me seguindo nas redes sociais. Nos ajude, torne um parceiro, um cooperador nesta obra de levar esta palavra mais adiante. O primeiro hábito para nós andarmos com Deus é lermos a Bíblia diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a matéria-prima do Espírito Santo. Por meio dela, nós conhecemos os planos e propósitos divinos. Por meio dela, nós temos a noção da imagem de Cristo, imagem essa que deve nos moldar. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É como a gasolina de um carro. Se nós não tivermos a palavra para nos guiar, nós não teremos como caminhar. Então, ler a palavra de Deus nos leva a andar com Deus. E observe, ler a palavra de Deus nos leva ao passo seguinte, que é falar com Deus em toda situação. Este é um grande privilégio do nascido de novo, do filho, da filha de Deus. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sobre qualquer assunto. Falar com Deus, nós o fazemos porque o sangue de Jesus nos abriu acesso ao trono da graça. E quando nós depositamos as nossas orações no trono de Deus, nós somos ajudados em tempo oportuno. Falar com Deus é como respirar. Ele acontece em toda e qualquer situação, em qualquer momento, porque este é o nosso privilégio. E se lemos a palavra e falamos com Deus, isso nos leva ao passo seguinte, que é jejuar. O que é jejuar? É mortificar a carne. O jejum é abster-se de alimento por um determinado momento, por um propósito, para que Deus possa tratar da nossa carne nesse processo de mortificação. O jejum é um retorno ao Jardim do Éden. Lembra que no Jardim do Éden, na viração do dia, ao final da tarde, o primeiro casal recebia a visitação do Senhor. E lá naquele jardim, o Senhor havia dito ao homem, e ele transmitiu à mulher, então ao primeiro casal, de que eles não deveriam comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, viriam a morrer. Eles comeram e foram expulsos do Jardim do Éden. Quando nós estamos jejuando, é como se nós voltássemos ocupando o lugar de Adão e disséssemos: nesse período de tempo, não vamos comer nada. Portanto, não vamos comer do fruto proibido, nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, o jejum é algo natural àquele nascido de novo que quer fazer as coisas para agradar ao Senhor. Passo seguinte: ser batizado nas águas. Observa, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, nós precisamos ir até as águas do batismo, dar o nosso testemunho público, o testemunho da nossa fé.
Jesus, certa feita, ele disse: se você me confessar diante dos homens, eu o confesso diante do Pai. Se você me nega diante dos homens, eu o nego diante do Pai. Observa, você leu a Bíblia, você falou com Deus, você está mortificando a sua carne. Agora, se você está na presença de Deus, o que você quer é que o Senhor confirme a tua palavra. Jesus nos abriu o caminho para que nós possamos falar com o Pai. Por certo, ele quer testificar, ele quer referendar as nossas orações. E para que ele possa nos confirmar diante de Deus, confessar diante de Deus, nós precisamos confessá-lo diante dos homens. E a primeira grande confissão que se dá depois do novo nascimento é o batismo nas águas. E quem é batizado nas águas vive no princípio do fundamento do batismo, que é morto para o mundo e vivo para Deus. Então, ele estava mortificando a carne pelo jejum, e agora o batismo, ele está dando esse testemunho de mortificação da sua carne e de viver para Deus. Ora, o passo seguinte é cultuar a Deus regularmente. O batismo é a porta de entrada na igreja local. E a partir desta entrada na igreja local, você passa a cultuar a Deus. E por que você cultua a Deus? Porque quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, você se tornou a habitação do Espírito Santo. Isso fez com que você fosse inserido na Igreja Universal, no corpo de Cristo. E quando você passa pelas águas do batismo, você é inserido na igreja local. E a igreja local, os irmãos que estão unidos na mesma fé que você tem, eles cultuam a Deus regularmente. Você é inserido nesse meio, você está fazendo com que a presença do Espírito Santo se manifeste naquele lugar de forma mais presente. Por quê? Você é templo do Espírito Santo. Nós somos casas espirituais e ali estamos adorando a Deus, recebendo o poder de Deus, porque individualmente não somos capazes de receber esse poder. Mas quando o poder de Deus desce sobre a congregação, há vasos que podem recebê-lo. Ali se manifesta a glória de Deus. Passo seguinte, participar da ceia do Senhor. Por que nós nos deixamos batizar nas águas, cultuamos a Deus em uma congregação com o corpo de Cristo? Porque nós discernimos que os nossos irmãos, as nossas irmãs na fé, têm o mesmo Espírito que nós temos. E esse discernimento nos faz sentar à mesa do Senhor. O Senhor disse que participam indignamente dessa mesa aqueles que não discernem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são os membros da igreja. Portanto, para que nós possamos sentar na mesa, nós temos que viver em paz uns com os outros. Nós devemos manter a unidade do Espírito. Nós temos que entender que temos um mesmo Deus, uma mesma fé, um mesmo batismo. Por isso estamos ali participando de um mesmo pão, de uma mesma ceia. A ceia do Senhor nos dá esse discernimento. Por fim, aqueles que estão andando com Deus servem a Deus em todas as oportunidades. Eles não só são filhos de Deus, eles são batizados nas águas, eles estão inseridos em o corpo de Cristo e participam regularmente dos cultos e da ceia, como também fora daquele ambiente de culto, eles estão servindo a Deus com seus dons, com seus talentos, com tudo aquilo que eles receberam do Senhor, com o seu chamado, com o seu lugar onde ele trabalha, onde ele vive, com sua família. Em todos os lugares ele tem a oportunidade de adorar a Deus. Com isso, nós estamos servindo ao Senhor nesses 7 passos. Nós lemos a Bíblia diariamente, porque lemos, oramos, porque oramos, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, buscando o batismo nas águas, porque buscamos o batismo nas águas, nós cultuamos a Deus, porque nós cultuamos a Deus. Nós participamos da ceia, porque participamos da ceia, nós servimos ao Senhor. Então, andar com Deus acontece naturalmente em toda a nossa jornada cristã.